Rock é uma das franquias mais importantes do cinema. Ao longo de 30 anos, fomos testemunhas da ascensão, queda e redenção de um dos personagens mais inspiradores da história da sétima arte. Nesse vídeo, vamos relembrar os primeiros filmes dessa saga, que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Combinado? Então, bora pro vídeo! Rock é um filme de 1976, escrito e estrelado por Sylvester Stallone. O filme foi dirigido por John Avildsen, que mais tarde também dirigiria Karate Kid. Rock conta a história de um pugilista fracassado que mora em uma pocilga e coleta dinheiro da máfia para sobreviver. Ele ainda participa de lutas amadoras para ganhar uns trocados. O Rock frequenta um ginásio local que pertence ao Mick, um ex-lutador profissional de boxe, que não concorda com o estilo de vida do nosso herói. You know, I've been coming in for 6 years, and 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come. You don't want to know. I want to know how! Okay, I'm going to tell you. Because you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker. Some cheap, second-rate loan shark. It's a living? It's a waste of life. O melhor amigo do Rock é um sujeito chamado Paulie. O Paulie trabalha em um frigorífico e é um cara extremamente amargurado e pessimista. O Paulie tem uma irmã, a Adrian, uma garota tímida e introvertida, que trabalha em uma pet shop que fica de frente para o ginásio do Mickey. O Rock se apaixona pela Adrian e diariamente ele vai contar uma piada para a moça. A última comida de tartaruga que eu comprei aqui, Adrian, tinha mais traça do que mosca. E as traças ficaram presas aqui na garganta das tartarugas. Elas tossiram pra caramba, eu tive que bater no casco para poder melhorar. Foi um horror, sabe? Digamos que chaveco não é o forte do nosso campeão. Toda noite eu passo por lá e conto uma piada pra ela. Aí passo no dia seguinte de manhã e conto outra piada. Ela só olha pra mim. Será que você entende? A Adrian não é inteligente. A Adrian é imbecil. Ela já está com 30 anos. E se ela não tomar cuidado, ela vai acabar morrendo sozinha. Eu também estou com 30 anos. E você vai acabar morrendo sozinho. Mas eu também não vejo ninguém em volta de você. O Paulie consegue arranjar um encontro entre a Adrian e o Rock no dia de ação de graças. E os dois vão patinar no gelo para se conhecer melhor. It was never too smart. He says to me, you weren't born much of a brain, you know, so you better start using your body, right? So I've become a fighter. My mother, she said the opposite thing. What'd she say? What'd she say the opposite? She said you weren't born much of a body, so you better develop your brain. No fim da noite, eles se beijam e começam a namorar. A história se passa na Filadélfia, onde acontecerá a disputa pelo título mundial dos pesos pesados. Porém, o desafiante do campeão Apollo Creed se machuca, e o promotor do evento tem dificuldades de encontrar outro oponente. Como estratégia de marketing, Apollo apresenta a ideia em comum de desafiar um lutador local, dando a chance a um desconhecido de disputar o título mundial de pesos pesados. This is what I'm looking for. The Italian Stallion. Rocky Balboa? Never heard of him. Look, it's the name, man. The Italian Stallion. O Apollo gosta do apelido do Rock, o Garanhão Italiano, e o promotor do evento decide convidar Balboa para a luta. No início, Rock é relutante, mas aceita o desafio do campeão. Ao saber disso, Mick se oferece para ajudar o Rock, que está muito magoado com a forma como ele o tratou ao longo dos anos. No fim, Balboa aceita a ajuda do seu antigo treinador. O filme se desenvolve com a preparação do Rock para a luta contra o grande campeão. E é nesse momento que temos as sequências de treinamento que seriam a marca dessa franquia, além da trilha sonora que inspira todo mundo que pratica exercícios. Dois momentos marcantes do treinamento são quando o Rock vai treinar no frigorífico que o Paulie trabalha, e a subida dos 72 degraus de pedra na entrada do Museu de Arte da Filadélfia, eternizando este momento para o cinema. Uma curiosidade é que até hoje as pessoas sobem as escadas e fazem esse gesto para homenagear o Rock. Na noite anterior à luta, Rock confessa para Adrian que ele não espera derrotar Creed, e tudo que ele quer fazer é aguentar os 15 rounds contra o campeão de pesos pesados. Nobody's ever gone the distance with Creed, and if I can go that distance, seeing that bell rings and I'm still standing, I'm gonna know for the first time in my life, see, that I weren't just another bum from the neighborhood. Esse é um momento valioso na história do Rock, porque demonstra que o protagonista da história não acredita que pode vencer o Apollo. E é por isso que nos identificamos com esse personagem, pela humanidade de suas ações. O Rock é um personagem muito humano. Ele é alguém que possui cicatrizes das tentativas fracassadas de ser respeitado na sociedade. Father.
Eu disse que aquelas coisas na televisão não me aborreceram. Ele sente medo, insegurança e tristeza. Mentira. Isso faz dele um avatar que nos representa diante de um desafio. E mesmo com o medo de não conseguir vencer, continua lutando e permanecendo de pé. E vamos à luta onde Creed inicialmente não leva o combate a sério. E de certa forma, esnoba o Garanhão. Mas Rocky inesperadamente derruba-o no primeiro round. E a partida se torna intensa. A luta dura realmente 15 rounds, com cada lutador sofrendo grandes machucados. Após a luta, Rocky chama por Adrian, que corre até o ringue. Enquanto Creed é anunciado como vencedor por uma decisão apertada, Adrian e Rocky se abraçam e declaram seu amor um para o outro. Vale lembrar que na dublagem brasileira o resultado deu empate, e por muitos anos as pessoas que assistiram à versão dublada acreditaram nesse resultado. Rocky e Apollo chegaram ao fim do 15º assalto e não houve vencedor. A luta terminou empatada. Rocky 1 é bem mais um drama do que um filme de ação. O filme é bem focado nos sentimentos do Rocky e na história de um Zé Ninguém que tem uma única oportunidade na vida e vai dar o máximo para aproveitá-la. Antes de falarmos do Rocky 2, gostaria de trazer alguns detalhes da produção do primeiro filme. O primeiro deles é que o estúdio não queria o Stallone como protagonista. Assim como Rocky, o Sly estava em decadência na carreira, conseguindo apenas papéis pequenos e pouco creditados. Foi fazendo testes para um outro filme que o Stallone comentou que, além de atuar, ele também escrevia roteiros, e mostrou o argumento do primeiro Rocky. Os produtores gostaram do roteiro e quiseram comprá-lo do Sylvester, que não quis vendê-lo, e impôs que só venderia se ele fosse o Rocky. O estúdio concordou, mas teve medo que o filme fosse um fracasso por ser estrelado por um ator desconhecido e ter como pano de fundo lutas de boxe. Por isso, eles diminuíram o orçamento do filme para menos de $1 milhão e deram apenas 28 dias para o filme ser rodado. Uma das inspirações de Stallone para escrever o Rocky foi a luta entre a lenda do boxe Muhammad Ali contra Chuck Wepner, um lutador sem expressão no mundo do boxe, mas que resistiu por quase toda a luta aos socos e técnicas do Ali, chegando em um momento a derrubá-lo. Pegou a referência? O Stallone ainda contou com a participação do irmão dele no primeiro filme, Frank Stallone, que foi cantor nos anos 80 e é justamente o cantor de rua com quem o Rocky fala. O pai do Stallone é o cara que soa o gongo para o round começar. Butkus era o cachorro do Stallone na vida real. Rocky 1 custou aproximadamente $1 milhão e faturou mais de 225 milhões ao redor do mundo. O filme recebeu 10 indicações ao Oscar e venceu 3. Melhor roteiro, melhor direção e melhor filme. Mesmo perdendo como ator, o Stallone ainda levou para casa o Oscar de melhor roteirista. Sem dúvidas, um nocaute. O primeiro Rocky fez muito dinheiro e foi sucesso de crítica e de público. Ao ver esses resultados, os executivos dos estúdios logo viram a oportunidade de ouro para maximizar os seus lucros, produzindo uma continuação. E ela veio em 1979, com Rocky 2. Desta vez, estrelado, escrito e dirigido por Sylvester Stallone. Em Rocky 2, os dois lutadores são levados para o hospital, depois da feroz luta do primeiro filme. O Rocky sofreu graves ferimentos devido aos socos do Apollo, e é avisado que pode ficar cego se continuar sua carreira como lutador. Ele então decide se aposentar do ringue e tentar trabalhar em outra profissão. Rocky e Adrian se casam, e pouco tempo depois, ela engravida. O Rocky recebeu um bom dinheiro com a luta contra o Apollo, mas acaba gastando como se não houvesse amanhã. Compra casa, carro, roupas e joias. Ele ainda consegue um contrato para fazer comerciais. Mas o Rocky não consegue ler direito e, por isso, sua carreira de garoto propaganda chega ao fim. Sem o dinheiro das lutas e dos comerciais, o Rocky está desempregado e com a esposa grávida. O Paulie consegue um emprego no frigorífico em que ele trabalhava, mas o Rocky acaba sendo demitido de lá também. A Adrian não vê outra saída, senão voltar para o seu emprego na pet shop do primeiro filme. Enquanto isso, o Apollo, que foi declarado vencedor da primeira luta, enfrenta a ira dos fãs de boxe, que questionam o campeão, já que ele não foi capaz de nocautear o desconhecido Balboa. Os fãs de boxe pedem uma revanche, para definir quem de fato é o vencedor. You think I beat him the last time? Do you? You got the decision. Man, I won, but I didn't beat him! What are you afraid of, Tony? I saw you beat that man like I never saw no man get beat before, and the man kept coming after you. I know what you're feeling.
Apollo não vê outra alternativa senão provocar o Rock e insistir para que ele aceite uma revanche. I want something done publicly to bring this man out. I want something done to jar this man's pride. I want something done to get the people around him talking. O Rock aceita a contragosto da Adrian. Por problemas em casa, ele acaba treinando sem vontade, o que provoca a ira do Mickey. Polly percebe que o Rock não está motivado porque a Adrian não aprova a luta e decide confrontá-la. Come across and tell him it's all right. Come. It's not all right, Paulie. If he goes blind, you walk away. I can't. I love him. You don't! Ela acaba passando mal, entrando em trabalho de parto e posteriormente em coma. Rock agora desiste de tudo para ficar perto da sua esposa. Após alguns dias de aflição e oração, ela acorda e diz algo para o Rock que faz ele voltar a ter a garra para desafiar o campeão. There's one thing I want you to do for me. What? Come here. Win. Win. Aqui temos o Rock de volta. E o filme ainda nos apresenta 2 sequências de treinamento e uma luta extraordinária entre o Rock e o Apollo. Os treinamentos ficaram bem mais feitos e com mais exercícios, sem abrir mão de subir a escadaria da Filadélfia, é claro. Podemos dizer que o Rock é o primeiro crossfiteiro do cinema. A luta é mais longa e melhor coreografada, dando um ar de combate do século entre os 2 pugilistas. Também temos uma ótima trilha, que foi especialmente criada para esse embate. A luta é dura, mas dessa vez o Rock é o campeão. O legal do Rock 2 é que houve uma evolução nos personagens, sobretudo no casal Rock e Adrian, que se conheceram no primeiro filme e agora são uma família. O filme consegue equilibrar bem o drama com as cenas de ação proporcionadas pelo treinamento e a luta final. Rock 2 mantém o bom nível do primeiro filme, tendo um orçamento de 7 milhões e faturando 200 milhões ao redor do mundo. Ainda vamos falar muito mais sobre a saga Rock, mas antes gostaria de te pedir para deixar o like, ativar o sininho e escrever um comentário nesse vídeo. Além de mostrar que você é um fã do Rock, também ajuda muito a fortalecer o canal. Posso contar com você? Então vamos continuar! Rock 2 é bem mais grandioso que o primeiro. Mais locações, mais figurantes, mais treinamento, mais luta e mais dinheiro para o Stallone. No Rock 1, ele recebeu um cachê de 75 mil dólares. Mas para a continuação, o estúdio precisou desembolsar $1 milhão para o Sly subir no ringue de novo. Se o Rock 1 deixou o Stallone famoso, o Rock 2 fez dele um homem rico. Durante os treinamentos para o papel, o Stallone rasgou o músculo do peitoral e, por isso, não podia usar o braço esquerdo para fazer as cenas de luta. A saída encontrada no roteiro foi muito boa. No Rock 1, o Apollo teve dificuldades para lutar com o Rock, porque o Balboa é canhoto. Agora, para confundir o adversário, o Rock aprendeu a usar o braço direito para lutar contra o campeão, e só lutar com o esquerdo no último round, quando a câmera é invertida e o Stallone continua usando o braço direito para golpear o Apollo. O filme foi um sucesso de público e consolidou o Stallone como um dos atores mais famosos da sua geração. O ano é 1982 e o Stallone já é um nome conhecido em Hollywood, com 2 filmes do Rock e um do Rambo no currículo. É nesse momento que o Stallone decide dirigir, escrever e atuar em mais uma sequência do seu alter ego. Em Rock 3, vemos que o Rock está no topo. Ele é o pugilista mais famoso da América. Ele aprendeu a ler e agora aparece em comerciais de grandes marcas, programas de TV e até mesmo com o presidente dos Estados Unidos. Lembra que eu disse que o Rock é o Stallone? Pois bem, era isso que estava acontecendo com o Sly na vida real. Foi nos anos 80 que ele atingiu o ápice da sua fama e riqueza. O Rock continua a defender seu título de campeão, enfrentando lutadores que eram até bons, mas estavam bem abaixo do nível do Garanhão italiano. Enquanto isso, surge no boxe um feroz desafiante, Clubber Lang. Clubber tem fome de títulos, treina a moda antiga e está subindo cada vez mais no ranking mundial de pugilistas. O Rock é homenageado com uma estátua na escadaria do Museu de Arte da Filadélfia. O campeão aproveita a oportunidade para anunciar a sua aposentadoria do ringue. I've been talking over with my wife, my manager. Really hard to just feel like, well, thinking maybe it's time that I should step down, maybe, and retire. Clubber Lang aparece e provoca o campeão, que acaba aceitando o desafio. O Rock começa a treinar, mas o Garanhão está bem mais manso do que nos 2 primeiros filmes.
O seu treinamento tem um clima muito festivo, tem produtos licenciados e está repleto de jornalistas e fãs, para o desespero do Mickey. E o Clubber continua treinando com sangue nos olhos. No dia da luta, tem mais uma confusão nos bastidores, e Mickey acaba sendo atingido pelo Clubber. Como consequência, ele acaba sofrendo um ataque cardíaco. Mesmo abalado pela saúde do seu treinador, Rock decide subir no ringue para enfrentar o Clubber, que a esta altura já arrumou confusão com todo mundo, imprensa e até mesmo com Apollo, que agora é comentarista esportivo. Jump, come on. Come on, Creed. Yeah, come on. Yeah, just like a chicken, you better run. A luta começa com o Rock indo pra cima do Clubber com tudo que tem, mas o Rock perdeu a motivação de lutar, e por isso, não é páreo para o Clubber, que dá uma surra memorável em Balboa, vencendo a luta por nocaute e se tornando o novo campeão. Depois da luta, Mickey morre e Rock cai em profunda tristeza. Repare a sensibilidade do Rock para informar o Mickey o resultado da luta, sem dizer quem de fato foi o vencedor. Is it over? It's all over. What happened? She knocked out. What round? What round? Second round. We did it. We did it. We did it. Rock passa dias bastante deprimido, até que temos uma reviravolta na história. Apollo Creed, seu antigo rival, surge para ajudar o Balboa a treinar e recuperar a garra e determinação que ele tinha quando o enfrentou. O Apollo chama essa garra de o olho do tigre. You didn't look hungry. Now, when we fought, you had that eye of the tiger, man, the edge. And now you got to get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean? O Rock continua perturbado com a forma como foi derrotado pelo Clubber. E o Apollo se irrita com a falta de vontade do campeão. What's the matter with you? Tomorrow. Do it tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Adrian surge para ajudar o Rock a se recuperar. Apollo thinks you can do it. So do I. But you gotta want to do it for the right reasons. Not for the guilt over Mickey. Not for the people. Not for the title. Not for money or me. But for you. And if I lose? And you lose. But at least you lose with no excuses. No fear. How'd you get so tough? I live with a fighter. E o campeão volta a se sentir motivado para a luta. Agora recuperado, Creed ensina o Rock a ser mais ágil no ringue e usar melhor seus ataques contra o Clubber. Agora é hora da revanche, e depois de mais uma luta homérica, Rock vence o desafiante por nocaute e recebe de volta o cinturão mundial dos pesos pesados. Para vencer o Clubber, o Rock usou uma estratégia baseada em uma luta real entre Muhammad Ali e George Foreman. A estratégia consiste em usar sua agilidade para desviar o máximo de golpes possíveis do seu oponente, para então, com o desafiante cansado, contra-atacar com toda a sua força. No Rock 3, vemos ele enfrentando um lutador chamado Thunder Lips. Esse lutador é interpretado pelo Hulk Hogan, que era um lutador de luta livre profissional e estava no auge da fama na época. O Stallone surpreendeu com seu físico para o Rock 3. No Rock 1 e 2, ele já era um cara forte, mas no 3, ele reduziu drasticamente a porcentagem de gordura corporal. Segundo o Sly, ele se alimentou de 10 claras e um pedaço de torrada por dia, tendo uma fruta a cada 3 dias. Seu treinamento consistia em corrida, sessões de boxe, musculação e mergulho. Rock 3 recebeu uma indicação ao Oscar, a de melhor canção original, pelo tema Eyes of the Tiger. Essa música é de uma banda chamada Survivor. E vamos admitir, não dá para falar do Rock sem lembrar dessa música. Rock 3 foi um sucesso de bilheteria, faturando mais de 270 milhões de dólares no mundo, e pavimentou o caminho para o maior sucesso comercial da franquia, Rock 4. Nesse vídeo, falamos dos 3 primeiros filmes da saga Rock. Rock, um lutador, Rock 2, a revanche, e Rock 3, o desafio supremo. Mas ficou faltando algum detalhe aqui nesse vídeo? Não tem problema, é só você deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e seguir as nossas redes sociais. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e nos vemos no próximo. Valeu! Rock é um dos ícones mais importantes do cinema. Ao longo de 30 anos, fomos testemunhas da ascensão, queda e redenção de um dos personagens mais inspiradores da história da sétima arte. Neste vídeo, vamos falar dos 3 últimos filmes dessa saga, que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.
Combinado? Então, bora pro vídeo! Estamos em 1985 e o mundo é disputado por duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. É nesse contexto geopolítico que o Stallone decide lançar o quarto e mais lucrativo filme dessa saga, Rocky IV. No final do Rocky III, Balboa volta a ser o campeão mundial de boxe. Agora, o Rocky está no auge e a cada dia conquista ainda mais reconhecimento e riqueza, com direito a 2 Lamborghinis na garagem, uma senhora mansão e um robô assistente para o pole. A fama do Rocky perante o público americano faz com que o governo soviético veja nesse combate uma oportunidade para demonstrar sua superioridade nos esportes, ao desafiar Balboa para uma luta amistosa contra o seu campeão, Ivan Drago. Apollo, que continua aposentado, se incomoda com a atenção que a imprensa americana tem dado aos atletas russos e, por esse motivo, pede para o Rocky que ele seja o desafiante do Drago. O Rocky é relutante no início, mas acaba sendo convencido pelo Apollo, que, para aumentar ainda mais a tensão, decide convocar uma entrevista coletiva para provocar o lutador russo. Não acha mesmo que vai acabar comigo, não é? Ser um nocaute rápido, então? Não, eu não estou zangado com ele. Eu só quero mostrar ao mundo que a Rússia não tem todos os melhores atletas. É muito realista, não é, Sr. Creed? O que está falando? Sabe lutar, sim, mas está velho demais para pensar que poderia vencer Drago. Drago não deveria lutar com esse homem. Bota esse seu garoto no ringue agora mesmo e eu vou provar quem é que vai vencer. Escuta aqui, eu não quero ouvir coisa nenhuma, tá bom? Vamos terminar isso no ringue. Quando você quiser. Você aí, cala a boca. E esses bonecos que trouxe com você? Você já era, cara. Você já era. O Apollo sempre adorou entradas triunfais. E nessa aqui, ele continua na ofensiva contra os soviéticos, ao entrar no ringue com as cores americanas. E com a performance do lendário James Brown, cantando Living in America. Antes da luta, o Apollo já percebe que o Drago não está para brincadeira. Vocês conhecem as regras. Cuidado com os golpes baixos. Tá na hora de ir pra escola, filho. Anda, levanta as luvas. Tá precisando de um intérprete? Levanta as luvas. No início da luta, o Apollo parte para o ataque, enquanto o Drago permanece de pé, estudando os movimentos de Creed, até que o soviético começa a atacar o Apollo com toda a sua força e agressividade. O Rocky se preocupa com a saúde do seu amigo. Por isso, diz ao Apollo que vai cancelar a luta, porque o Drago pode matá-lo no ringue. Eu tenho que parar. Essa luta já acabou. Eu vou parar. Mas você não pode fazer mais nada lá dentro. Estou aqui para lutar. Mas Apollo convence o Garanhão a não parar a luta, não importa o que aconteça. Eu vou parar essa luta. Eu estou aqui para lutar, promete que não vai parar a luta. No segundo round, Drago continua a golpear Creed com toda a sua força. Apollo está sendo massacrado pelos soviéticos e todos pedem ao Rocky que ele jogue a toalha. Jogar a toalha no boxe é um sinal de desistência. Quando a equipe do lutador joga a toalha, a luta deve ser parada imediatamente. Rocky hesita por alguns segundos e Drago desfere um golpe letal, tirando a vida do Apollo no ringue. Ao vencer a luta, Drago faz um discurso vitorioso, ao mesmo tempo que desafia o Rocky para um novo combate e desdenha da morte do Apollo. O Rocky aceita o desafio dos russos, que impõem uma única condição. A luta deve acontecer na União Soviética. Na coletiva de imprensa que antecedeu a luta, foi a vez dos soviéticos partirem para o ataque e menosprezarem o Rocky e o desafio proposto pelo campeão. Drago é o mais perfeito atleta que já foi treinado. Este outro homem não tem o tamanho, nem a resistência ou a genética para vencer. É fisicamente impossível que esse homem pequeno vença. Drago é a visão do futuro. Adrian soube da decisão do marido pela imprensa. Por esse motivo, os dois acabam brigando na noite anterior à ida do Rocky. O Rocky ainda está muito abalado pela morte do Apollo e sabe que enfrentar o Drago não é uma tarefa fácil. Por isso ele decide se isolar de todos e treinar sobre o frio cortante do inverno russo. O filme se desenvolve com a preparação do Rocky para a luta contra o desafiante soviético. E é nesse momento que temos as melhores, maiores e mais bem editadas e instrumentalizadas sequências de treinamento de toda a franquia. Adrian viaja à Rússia para apoiar o campeão, ao mesmo tempo que dá a ele a motivação necessária para enfrentar mais este desafio. No dia da luta, o Rocky parece estar bastante nervoso. Então Paulie decide dizer algumas palavras que reforçam a amizade entre os dois.
Rock, eu sei que você tá meio ocupado, mas eu queria dizer umas coisas que eu nunca disse. Sabe, é difícil pra mim dizer essas coisas porque não é o meu jeito. Mas se eu pudesse escolher e ser uma outra pessoa, eu queria ser você, de todo o coração. Obrigado. Arranque os dentes daquele cara. Vou tentar. Antes da luta começar, é a vez de Ivan Drago intimidar Balboa, com direito a uma entrada triunfal ao som do hino soviético. Antes de começar a luta, Drago diz uma das suas poucas falas para o Rock. I must break you. Agora é a vez do Paulie trazer palavras de incentivo para o Rock. Lembra que eu disse que queria ser você? Lembro. Esquece. E vamos àquela que para mim é a melhor luta de toda a franquia Rocky Balboa, no que diz respeito à edição, coreografia e trilha sonora. Rocky começa apanhando bastante do Drago, mas como de costume, ele consegue reunir forças para ferir não só o corpo do lutador soviético, mas também o seu orgulho. Cortou ele, machucou ele, viu? Ele não é uma máquina, é um homem. Drago castiga o Rocky no ringue com golpes tão poderosos quanto os usados contra o Apollo, mas durante a luta, a determinação do Rocky começa a cativar o público russo, que passa a apoiar o campeão, para desespero do líder soviético. Após 15 rounds de batalha e de um esforço hercúleo dos dois lutadores, a luta chega ao fim, com o Rocky como vencedor. Antes de falarmos do Rocky V, gostaria de trazer alguns detalhes interessantes desse quarto filme. O primeiro deles é que Dolph Lundgren não foi a primeira escolha do Sly para viver o antagonista Drago. No início, o Stallone queria um brutamontes pouco articulado, a lá Incrível Hulk no começo de carreira. Mas após os testes do Dolph, a história foi modificada justamente para o oposto. Drago seria um campeão tecnológico, com um nível de perfeição física quase inalcançável. Eu acredito que as expressões faciais e as poucas palavras que o Drago fala no filme são inspiradas no T-800 de O Exterminador do Futuro. Dá uma olhada. Nice night for a walk. I'll be back. O Stallone caprichou bastante na coreografia e filmagem da luta final e fez um pedido um tanto estranho para o Lundgren. Ele queria que o Drago batesse nele pra valer, para que o público acreditasse que a troca de socos entre os lutadores era real. O problema é que o Dolph é 10 anos mais jovem que o Stallone. E não é só isso. Lundgren é faixa preta e bicampeão europeu de karatê. Após a filmagem dos primeiros rounds da luta, o Stallone teve que ser levado às pressas para o hospital. E ficou 9 dias internado devido ao impacto dos golpes do Drago, principalmente nas suas costelas e em seu coração. O que ele atingir, ele destrói. Que ideia, hein, Stallone? Para mostrar um físico ainda mais definido que o do Rocky III, o Stallone treinou 5 meses com o Dolph Lundgren, sendo musculação de manhã e boxe à tarde, 6 dias por semana. Naquela época, Stallone foi casado com a atriz dinamarquesa Brigitte Nielsen. Ela apareceu em 2 filmes do Sly na época. Em Stallone Cobra, ela era a garota que precisava ser protegida de uma gangue de motoqueiros. Em Rocky IV, ela era Ludmilla Drago, esposa de Ivan Drago e porta-voz dele em alguns momentos do filme. Na minha opinião, Drago é um oponente interessante para o Rocky, justamente pelo seu lado frio e introvertido, o total oposto do Apollo e do Clubber, que eram mais extrovertidos e espalhafatosos. Anos depois, o Stallone se disse arrependido de ter matado o Apollo neste filme. Em 2021, o Sylvester lançou uma versão do diretor para Rocky IV, fazendo alguns ajustes na história, mas sem alterar a estrutura original do filme. Rocky IV foi massacrado pela crítica especializada. Mas foi um sucesso de público, se tornando o filme mais lucrativo dessa franquia. Ele custou 28 milhões de dólares. Mas arrecadou mais de 425 milhões ao redor do mundo, mostrando que mesmo depois de 4 filmes, Rocky ainda era um dos grandes nomes do cinema. Em 1985, Stallone teve o ano de maior sucesso na sua carreira, com Rocky IV e Rambo 2 ultrapassando os 300 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Nos anos que se seguiram, o Sly fez bons filmes, mas que não foram sucesso no principal mercado dos estúdios de cinema, os Estados Unidos.
Agora estamos em 1990 e o Stallone volta para o personagem que o consagrou na quinta parte dessa história, Rocky V. Após a batalha contra Ivan Drago, Balboa percebe que há algo errado com seu corpo. Minhas mãos não param de tremer. Rocky volta para os Estados Unidos para se recuperar e descobre que as lesões de seu cérebro são permanentes e que, por isso, nenhuma comissão de boxe vai autorizar que ele entre no ringue de novo. Para piorar, ele ainda descobre que sua fortuna foi roubada por um contador inescrupuloso. Peter, o que está acontecendo? Hein? Sumiu. Sumiu o quê? O dinheiro! O dinheiro! Tudo! Sumiu tudo! Sem dinheiro e sem poder lutar profissionalmente, Rocky não vê outra alternativa senão voltar a morar na Filadélfia, na casa que pertencia a Adrian quando eles ainda eram namorados. O Mickey deixou o ginásio de herança para o Garanhão, e Balboa decide abri-lo novamente. Enquanto isso, o organizador de lutas George Duke, que é a cara do Don King, ex-empresário do Mike Tyson, tenta convencer Balboa a voltar aos rings, desafiando um de seus lutadores, Union Kane. Adrian aparece e protege o Rocky das chantagens do ganancioso empresário. É quando surge Tommy Gunn, um jovem talento que insiste em ser treinado pelo Rocky. O cara tem força e agressividade, e o Paulie já vê nele uma chance do Balboa dar a volta por cima. Sente o cheiro de quê? Da oportunidade. Tommy convence o Rocky a treiná-lo, e o filme se desenvolve no crescimento da carreira do Tommy Gunn, de um lutador amador a um aspirante ao título, ao mesmo tempo em que a relação do Rocky com o seu filho se deteriora ao longo do filme. O crescimento do Tommy faz o Rocky se sentir vivo de novo, e ele está muito empolgado com o jovem aprendiz. Chegando até a dar de presente o clássico short com as cores dos Estados Unidos. O empresário Duke percebe que Gunn pode ser uma excelente oportunidade de negócios, e por isso decide trazer Tommy para o seu lado, convencendo-o a abandonar Balboa e ser gerenciado por ele. Duke organiza uma luta entre seu novo pupilo Tommy Gunn e seu antigo lutador Union Kane. Tommy leva a melhor, mas a imprensa e o público acreditam que a luta foi manipulada, e que para Tommy ser o verdadeiro campeão, ele precisa desafiar e vencer o Rocky. E é isso que ele faz. Tommy vai até a vizinhança do Rocky para desafiar o Garanhão italiano. Eles têm uma luta no meio da rua com direito a rasteiras e agarrões. A luta é dura, mas o Rocky leva a melhor. Rocky V foi um desafio para o Sylvester Stallone. O ator chegou a afirmar em entrevistas que não sabia o que poderia fazer de inovador com o Rocky, depois de 4 filmes da franquia. Por isso, ele pensou em criar um capítulo final para o seu personagem, e teve a ideia de trazê-lo de volta às origens, fazendo-o morar na mesma vizinhança e usar o mesmo figurino que ele usou no primeiro filme. Esse seria um fechamento de ciclo para o Rocky. Por isso, ele chamou o diretor do primeiro filme, Jonah Wilson, para dirigir este que seria o último filme da franquia. O Stallone ainda queria ir mais além. No roteiro original, o Rocky morreria após a luta contra o Tommy Gunn. Entretanto, os executivos dos filmes proibiram a filmagem desse final, dizendo que o Rocky não poderia morrer jamais. Ainda bem que o Rocky Balboa mostrou que eles estavam certos. O vilão do quinto filme foi Tommy the Machine Gunn, que foi interpretado pelo lutador de boxe Tommy Morrison, que viria a ser campeão de boxe em 1993. Robert Balboa, filho do Rocky, foi interpretado por Sage Stallone, que era filho do Sylvester na vida real. O Sage também apareceu quando era um bebê, no filme Rocky 2, interpretando o mesmo papel. A crítica e o público massacraram esse filme, que muito embora não seja ruim, acaba perdendo por não ter as características marcantes dessa franquia. Não há treinamentos inovadores, lutas bem coreografadas, desenvolvimento de personagens ou trilha sonora marcante. Rocky V custou 46 milhões e arrecadou 120 milhões ao redor do mundo. Não deu prejuízo, mas ficou bem longe do sucesso dos seus antecessores. Eu não quero isso! Eu voltei pra cá e deixei arrebentarem a minha cabeça pra esses caras dizerem: olha, lá vai o Balboa! Não sou mais um vagabundo da vizinhança! Todos aqueles socos que levou no ringue, eu aguentei com você! Eu sei como você se sente quando alguém como o Tommy aparece. Você se sente vivo! Mas ele não é você, não tem coração! Todos aqueles homens que venceu com o coração, não com os músculos. Se tem alguma coisa que quer passar, passe pro seu filho! Pelo amor de Deus! Seu filho está perdido! Precisa de você! Eu sei que o Tommy faz você se sentir ótimo. Ele faz você se sentir vencendo de novo. Mas está nos perdendo. Rocky está perdendo a sua família. Desculpe. Foi sempre você e eu. Só você e eu.
Ainda vamos falar mais sobre a saga Rock, mas antes gostaria de te pedir para deixar o like, ativar o sininho e deixar um comentário nesse vídeo. Além de mostrar que você é fã do Rock, essas ações ajudam muito a fortalecer o canal. Posso contar com você? Então vamos continuar! O ano é 2006, e o Stallone já é tido como uma estrela do passado para os executivos de cinema de Hollywood. Um ator que já teve seu auge, mas agora não desperta mais o interesse do público. É nesse momento que o Stallone decide escrever, dirigir e atuar em mais uma sequência do seu alter ego, e segundo o ator, dar um fim decente para o seu personagem. Em Rock 6, vemos que o Rock se aposentou dos ringues, perdeu a sua amada esposa Adrian e agora é dono de um restaurante na Filadélfia. Vários clientes vão até o restaurante para ouvir as histórias dos tempos de auge do campeão. O filme nos mostra que o Rock ainda sente muita falta da Adrian e por isso ele ainda está vivendo no passado, percorrendo os lugares em que foi feliz junto à sua esposa e visitando o seu túmulo frequentemente. Robert Balboa, filho do Rock, agora é um adulto e está mais distante do pai. Aliás, esse é um dos objetivos dele, trilhar seu próprio caminho, sem a influência do sobrenome Balboa. Um programa esportivo traz para a discussão a seguinte pergunta: quem é o melhor lutador de boxe de todos os tempos? Rocky Balboa, o campeão do passado, ou Mason Dixon, o atual campeão? A inteligência artificial cria uma luta baseando-se nas estatísticas de cada lutador, e Balboa leva a melhor. Mason já vinha sendo questionado pelos fãs de boxe, que achavam que ele, mesmo sendo campeão, tinha pego apenas lutas fáceis. A discussão se espalhou e rapidamente os empresários de Dixon deixaram claro que Balboa não teria chance em uma luta contra o seu lutador. Esse vídeo mexeu com o Rock. Depois dele, Balboa realmente estava pensando em voltar ao ringue, mas foi desencorajado por seu filho pela Comissão Americana de Boxe. Após um maravilhoso discurso, a comissão decide dar uma licença para o Rock. Quanto mais velho eu fico, mais coisas eu deixo para trás. Assim é a vida. A única coisa que eu peço é que deixem na mesa o que é certo. Os empresários de Dixon pretendem convencê-lo que uma luta amistosa contra o Balboa teria uma forma de capitalizar em cima da batalha criada pelo computador, ao mesmo tempo que melhoraria a imagem do Dixon, caso ele trate a luta e o Rock com o respeito e dignidade que eles merecem. O Rock aceita o desafio, mas o público e a imprensa começam a fazer piada com a volta do ex-campeão. Mas isso não abala o Rock. O que o deixa chateado é a reação do Robert, que o confronta afirmando que ele vai ser ridicularizado pelo Dixon, e que será uma vergonha não só para o legado do Rock, mas para o próprio Robert. O Rock então usa o seu golpe mais poderoso, e possivelmente um dos melhores discursos já feitos no cinema. Desista dessa luta, isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui, e você cresceu bom, maravilhoso. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Depois de um discurso como esse, é claro que o Robert passa a apoiar o Rock. No filme, o Rock está com 50 anos. Por isso ele não consegue competir com a juventude e agilidade de Dixon. Por isso, o Duke traça uma estratégia interessante para o Rock vencer a luta. Força bruta. Você sabe tudo o que tem que saber sobre boxe. Não tem sentido a gente ficar repetindo sempre isso. Para bater nesse cara, você precisa de velocidade. Você não tem isso. E seus joelhos não aguentam o tranco. Então você não pode correr. E você tem artrite no pescoço. E a maioria das suas juntas está calcificada. Então sparring está fora de cogitação. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele.
Vamos começar logo a bombar esse corpo. Agora sim, temos o Rock de volta, treinando a moda antiga ao som de Gonna Fly Now, e com muitas referências aos primeiros filmes da saga. Aqui temos a luta mais realista da franquia, principalmente nos ângulos de câmera usados, no som dos golpes desferidos e na coreografia de luta. A luta tem tudo que os fãs da franquia curtem. Rock começa perdendo, trilha sonora empolgante durante a batalha, câmera lenta, frases de efeito e o Rock vindo com tudo que tem. A luta acabou empatada, com o Dixon vencendo o Rock por pontos. Um final digno para o garanhão italiano, que sai do ringue ovacionado pelo público. Rock 6 marcou o retorno do Stallone para os cinemas. Por isso, gostaria de trazer alguns detalhes interessantes desse filme. As cenas da luta entre Rocky Balboa e Mason Dixon foram as primeiras a serem filmadas. O motivo é que dessa forma o Stallone poderia estar no auge de sua forma física, visto que durante a produção do filme ele perderia massa muscular, já que como ele também era o diretor da película, não teria tempo para treinar adequadamente. Assim como no Rocky V, no Rocky VI o Stallone também escolheu um lutador de verdade para viver o seu antagonista no filme. Antonio Tarver, intérprete de Mason Dixon, foi campeão mundial dos meio pesados em 2003, tendo se aposentado dos ringues em 2006. A luta do Rocky VI utiliza grafismos pertencentes ao pay-per-view da HBO. Os produtores entraram em acordo com a HBO para aproveitar o público presente e a estrutura de uma luta real de boxe. Assim, a cena da entrevista coletiva e algumas partes da luta foram gravadas em um evento real. A inspiração para o filme foi uma luta que aconteceu na vida real. O lendário George Foreman se aposentou dos ringues em 77, só que, aos 45 anos, ele fez sua volta em um desafio ao campeão mundial da época, Michael Moorer, de 26 anos. Após 10 rounds, Foreman nocauteou o jovem lutador, se tornando o campeão mundial de pesos pesados mais velho da história. A cena em que o Rock sobe lentamente as lendárias escadarias foi justamente a última cena a ser filmada. Stallone sabia que ficaria emotivo, e ela deveria representar o fim de sua jornada junto ao personagem. Rocky Balboa encerrou o protagonismo do Rock nos cinemas com um bom resultado nas bilheterias. O filme custou 24 milhões e arrecadou 155 milhões ao redor do mundo. A história do Rock é muito parecida com a carreira e a história do Sylvester Stallone. Em 1976, Stallone tinha apenas uma chance de acertar e alcançar o seu sonho de ser um astro de Hollywood. Assim como Rock, em fazer uma boa luta contra o Apollo e provar para si mesmo de que ele era muito mais do que ele vinha sendo ao longo dos anos. Em 79, muitos duvidavam se o Stallone era de fato um astro. E se o Rocky 1 não era apenas uma obra do acaso, algo que não aconteceria de novo. Assim como no Rocky 2, em que o Garanhão precisou lutar contra o Apollo novamente para mostrar para todos que de fato ele era um campeão. Nos anos 80, Stallone atingiu seu auge físico e financeiro e virou um verdadeiro astro com diversos sucessos de bilheteria em sua filmografia. Assim como no Rocky 3 e Rocky 4, em que o personagem parecia ser indestrutível e extremamente popular. Nos anos 90, Stallone vinha enfrentando alguns fracassos de bilheteria. E ainda lidava com problemas familiares, com seu próprio pai e com seu filho Sage Stallone. Muito do que Sage disse no filme para o Rock traduzia a relação estremecida que eles estavam passando. Quando Stallone anunciou que queria fazer uma continuação para o Rock, todos riram dele e disseram que o ator estava velho demais para o papel e que o Rock, assim como Stallone, deveriam ficar no passado. Quando o filme saiu, a crítica e o público se surpreenderam, e assim como no filme, todos torceram para o retorno do Garanhão italiano, e viram que o Stallone ainda tinha muito a oferecer ao cinema. Passeamos pelos 6 filmes da saga Rock, e aqui eu te pergunto, ficou faltando alguma informação ou curiosidade aqui nesse vídeo? Não tem problema, é só escrever aqui nos comentários. Eu sempre leio todos eles. Eles me ajudam bastante a evoluir para os próximos vídeos. Dá uma olhada também nas playlists do canal. Eu garanto que vai ter mais vídeos que vão te interessar aqui no Flashback Nerd. Não esquece de deixar o like e seguir as nossas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!